Bom dia, alunos dos oitavos anos. Nós estamos na semana 2 do PET volume 2 de Geografia. O objeto de conhecimento desta semana é corporações e organismos internacionais e do Brasil e na ordem econômica e mundial. O tema da semana é Estado, Nação e Território. É importante compreender o conceito de Estado, Nação e Território. Vamos falar um pouquinho do conceito de Estado neste momento. O planeta Terra é constituído por vários povos, culturas e paisagens muito diferentes entre si. Apesar de tamanha diversidade, há países que são agrupados em regiões por apresentarem características naturais, culturais, econômicas e sociais semelhantes. Esses agrupamentos foram estabelecidos em grande parte com base nos contextos políticos e econômicos predominantes no cenário mundial em diferentes épocas. No decorrer da história da humanidade, as fronteiras e territórios nacionais passaram por várias mudanças. Essas mudanças ocorreram, por exemplo, em virtude da ampliação do território de um país, da anexação de novas áreas ou da criação de um novo estado. Os continentes são divididos em países, separados uns dos outros por limite. A maioria dos países são estados soberanos, que exercem o controle sobre um território delimitado politicamente, independente, com governos e leis próprias. Aí nós estamos falando do conceito de Estado, porque o Estado ele é um conjunto, de instituições regido por uma Constituição que uma nação possui. Mas nem toda nação tem um Estado constituído. Há nações que habitam outros estados, convivendo com outros povos. Então, que fique bem claro, Estado é um conjunto de instituições, e leis, que um território possui. É o ordenamento jurídico daquele território no qual habita uma nação. Aí passa a ser Estado-nação. Porém, que fique bem claro para vocês, é que dentro de um Estado-nação pode conviver mais de uma nação. Aí eu cito o caso dos bascos, que habitam o norte da Espanha e sul da França. Eles reivindicam se tornar um Estado soberano, ter o seu próprio território, porém nem os espanhóis permitem, nem os franceses permitem. Temos também o exemplo dos tibetanos, dos curdos e também dos palestinos. Embora os palestinos, alguns países já o reconhecem como Estado-nação, outros ainda não. E os palestinos, para quem ainda não sabe, vivem no Oriente Médio, são vizinhos de Israel, terra de Jesus. Agora vamos falar um pouquinho do conceito de nação. O conceito de nação consiste em um grupo de pessoas que compartilham um passado histórico que deu origem a uma identidade cultural, ou seja, tem características comuns quanto ao idioma, costumes, língua, tradições e crenças. É um conceito definido, portanto, culturalmente. Uma nação pode ter múltiplas origens étnicas, como é o caso brasileiro. Por que o Brasil é um desses casos? Porque nós recebemos povos da Europa, os portugueses, os africanos, aqui já viviam os indígenas, Houve uma mistura de culturas. Quando ocupam um território e se organizam politicamente, dão origem a um Estado-nação, ou Estado, como eu já mencionei para vocês. Nem sempre há identidade completa entre o Estado e nação, visto que há estados com duas ou mais nações e nações sem estados.
lutando ainda por seu território e soberania. Também já falei isso para vocês e citei ainda a questão dos bascos, dos curdos, dos tibetanos e até mesmo dos palestinos. Agora vamos falar um pouquinho da regionalização do continente americano. O continente americano ele pode ser regionalizado de duas formas diferentes. Uma observando os critérios físicos, que seria América do Norte, América Central e América do Sul. Nós, o Brasil, está a maior parte das terras, né, na América do Sul, né? Isso é importante a gente frisar bem. Aliás, nós estamos totalmente na América do Sul, né? Mas olhando a linha do Equador, uma pequena porção das terras brasileiras está localizada no hemisfério norte. A maior parte das terras brasileiras estão localizadas no hemisfério sul e totalmente na América do Sul. E outra forma de regionalização da América é pelo critério histórico e econômico, seria a América Anglo-Saxônica e a América Latina. E aí, a América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá, pelo critério histórico, foram colonizados pelos ingleses. E pelo critério socioeconômico, todos os dois países são desenvolvidos, né, têm boa qualidade de vida. Apresentam um elevado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Já a América Latina são os países que foram colonizados por Portugal e Espanha. No caso, o Brasil por Portugal, né, o único país aqui da América colonizado por Portugal. Os demais vizinhos aqui foi pela Espanha. Lembrando que o português e o espanhol são línguas derivadas do latim também, né, que vai dar origem ao nome América Latina, a palavra latina. E os países da América Latina são subdesenvolvidos, que apresentam o IDH mais baixo e grande desigualdade social. E falando também um pouquinho da África, é um continente que abriga os países subdesenvolvidos mais pobres do mundo. E as condições econômicas que atuam marcam os países mais pobres da África. Tem raízes também no seu passado colonial. Lembrando também que, assim como a América Latina, todos os países da África foram colônias de exploração. E com um diferencial, a África sofreu os efeitos da escravidão, né? Dos africanos que foram trazidos aqui para a América para trabalharem como escravos. Embora nas últimas 5 décadas os países africanos tenham adquirido sua independência política em relação às nações europeias, vários deles ainda permanecem economicamente dependentes dessas nações.